Parte 6, primeiro ano, correção da primeira semana de matemática. Na questão 1, fala assim: no plano cartesiano a seguir, estão representados os pontos. Estão aí os pontos. Pediu para determinar os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. Então, no sentido anti-horário, né, o primeiro quadrante, nós temos o ponto o E e F. O segundo item pede para localizar no eixo das ordenadas, o ponto que está no eixo das ordenadas. Só temos um, que é no eixo Y, que é o J. Depois pede para localizar o ponto onde a abscissa é igual a zero. Esse mesmo ponto J, o x ele é igual a zero, ele só tem o valor do y. O x é zero, então é J novamente. Os pontos estão localizados no terceiro quadrante, que é o G e o I. Na questão 2, diz assim: Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M, N e P. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? Então, vamos lá. A gente precisa marcar o ponto M, menos 2 de x e 3 de y. Depois, nós iremos marcar o ponto N e o P. Então, a gente consegue identificar o desenho da letra B como o desenho feito por Jorge. Lembrando que nós temos sempre que seguir uma ordem. Como eu falei anteriormente, o ponto M, ele é composto pela coordenada menos 2 de x, o N menos 4 de x e o P menos 2 de x. A segunda coordenada, ela sempre se trata do y, como esse 3, o 1 e o menos 1. Questão 3. No plano cartesiano abaixo estão localizados o ponto P, Q e R. As coordenadas desse ponto são... Então, vamos lá. O ponto P, ele está localizado no menos 3 e no ponto 5. Então, a coordenada do P é menos 3 e 5. O Q, menos 2 e menos 3. A R está localizado no 3 e no menos 5. Então, está aí essas coordenadas. Eu vou anotá-las aqui. Ponto P, sempre começando com x, menos 3 e 5. O Q, menos 2 e menos 3. E a coordenada R, 3 e menos 5. Então, a alternativa correta aí é a letra B, que estão todas essas coordenadas corretamente. Número 4. As afirmações a seguir sobre pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. A primeira diz assim: o ponto 0 e 3 pertence ao eixo Y. Verdade. Esta é a localização dele. Segundo, o ponto de coordenada 3 e 0 pertence ao eixo X. Verdade. A localização dele fica aí, ó, 3 e 0. A terceira afirmação, o ponto de coordenada 3 e 3 pertence ao eixo X. Falso, ele pertence ao primeiro quadrante. Então, a resposta certa é a letra A, 1 e 2. 5. O ponto Q tem coordenadas M menos N e menos 2N. Com M maior que 0 e N menor que 0, em qual quadrante está o ponto Q? Primeiramente, iremos descobrir os possíveis valores de M. M são todos os valores maiores que 0. Eu coloquei só. O N são todos os valores menores do que 0. Então, coloquei só alguns, porque são conjuntos infinitos. Agora, eu vou pegar alternadamente. Você pode pegar o número que você quiser para fazer sua conta. Eu vou pegar alguns aqui, tá certo? Ali diz que M menos N. Então, vamos ver o que acontece com o X aí, que é M menos N. Vou pegar qualquer valor aí, 3 menos 2.
Então, esse menos com menos aí vai dar mais 3 mais 2, 5. Então, o meu x será positivo. Quando eu tenho meu n é igual a menos 2, então eu vou pegar, aí vou colocar menos 2 vezes qualquer valor, menos 3. O sinal vai ficar positivo, então eu terei o número 6 aí, 2 vezes 3, 6. Se as duas coordenadas são positivas, elas só poderão estar no primeiro quadrante. Letra A. No plano cartesiano, está desenhado o retângulo ABCD, com lados BC medindo 2, DC contidos nos eixos coordenados. Agora é só ir no lado BC, que mede 2, e marcar lá no pontinho 2, que está sobre o B. E marcar sobre o D a distância 3. Porém, como ele está do lado esquerdo, a coordenada x é negativo. Então, a resposta certa é B, menos 3 e 2. Questão 7. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos. Responda a questão que segue. Então, eu já marquei o ponto P, que é 4 e 2. O Q, 1 e menos 2. O R, menos 3 de x e menos 2 de y. O S, menos 2 de x e 1 de y. E o T, menos 4 de x e 0 de y. Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Lembrando que a contagem dos quadrantes é no sentido anti-horário. Então, a resposta certa é a letra C, o ponto S.